ao Senhor, bendito Deus. Graça e paz a todos. Irmãos aqui do canal Evangelismo, irmão Raul Simões, quero trazer aqui um relato a respeito de Israel, porquanto, irmãos, durante um período de tempo, Israel foi julgado por juízes, a qual Deus colocou eles como responsáveis. Muitos deles cometeram coisas que não agradaram a Deus, e todos aqueles que assim faziam, o povo era levado, subjugado, levado em cativeiro para alguma terra, ou dominado por alguma nação. E ali o Senhor levantava um juiz correto e tirava o povo daquela escravatura, daquela escravidão, e dava liberdade ao povo. E muitos foram os juízes que foram levantados. Talvez este você nunca ouviu falar. O nome dele, ele veio antes de Sansão. Chamava Sangar. Foi o terceiro juiz de Israel que ficou conhecido na Bíblia por ter libertado o povo israelita das mãos dos filisteus, usando uma aguilhada de bois. Para quem não sabe o que é uma aguilhada, é um tipo de uma vara com uma ponteira de ferro na frente. Glória ao Senhor. De acordo com o que está escrito na Bíblia, vocês vão encontrar ali no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 31. Não há muitos relatos a respeito de Sangar ou de Zangar. Mas o que sabemos que alguns comentaristas acreditam que Anat poderia ser a designação de um lugar. Desse sentido, muitos sugeriam que esse lugar talvez fosse Bet Anat, que ficava no território da tribo de Naphtali. Se esse for o caso, então essa referência pode significar que Zangar era um habitante daquela terra e provavelmente pertencia à tribo de Benjamim. Ainda que talvez tivesse origem estrangeira, visto que Bet Anat era uma cidade habitada por cananeus que não foram expulsos pelos homens de Naphtali. Outros estudiosos sugerem a possibilidade da expressão filho de Anat ser um tipo de apelido de guerra, isso porque Anat era o nome de uma deusa da guerra em Canaã. A fraqueza dessa hipótese está no fato de que seria, glória ao nome santo do Senhor, glória ao Senhor. Perdoa, irmãos, minha voz falhou aqui. A fraqueza dessa hipótese, ela que seria esta Anat, o nome Anat era o nome de uma deusa de guerra em Canaã. Então esta era a fraqueza dessa hipótese. Esse fato de que seria estranho que o juiz de Israel fosse aclamado como alguém ligado a uma deusa pagã de guerra. No entanto, quem defende essa possibilidade argumenta que a associação entre Zangar ou Sankar e a deusa Anat supostamente deu origem ao seu apelido. Glória ao Senhor. Deu origem a este apelido de guerra, talvez tenha sido estabelecido pelos próprios cananeus, como havia povos cananeus habitando em algumas tribos israelitas. É possível que a fama de Sangar, ou de Sangar, é um nome um tanto difícil, não é? De nós falarmos. Algumas tribos, então, existiam muitos cananeus habitando nelas. E a fama de Sangar como herói de batalha
tenha levado esses povos estrangeiros, e até mesmo alguns israelitas idólatras, enxergá-lo como um guerreiro protegido pela falsa deusa Anat. Vejamos que o povo de Israel ali já estava corrompido. Porém, o Senhor é cheio de misericórdia. A Bíblia não traz muitos detalhes sobre a liderança de Zangar. O texto bíblico simplesmente diz que Zangar lutou contra os filisteus e com uma aguilhada de bois ele conseguiu matar 600 soldados inimigos. Em Juízes 3:31. Inclusive, o embate entre Zangar e os outros filisteus é o primeiro texto bíblico que mostra esse povo como um inimigo implacável dos israelitas. O fato de Zangar ter usado uma aguilhada de bois tem feito algumas pessoas a imaginarem que ele era um camponês. A aguilhada de bois é um tipo de vara com um ferrão em uma das pontas, usada para conduzir bois. Outras pessoas enxergavam essa descrição como uma evidência de que naquele tempo os israelitas estavam tão despreparados que não havia entre eles nem mesmo armas apropriadas para a defesa. A liderança de Zangar. O capítulo 3 de Juízes relata que Zangar apareceu depois de Eude, juiz também em Israel. No entanto, no capítulo seguinte, o texto bíblico estabelece, glória ao Senhor, uma conexão direta entre a morte de Eude e a decadência dos israelitas, que culminou na opressão do rei Jabim, na libertação liderada por Débora, sem fazer menção ao período da liderança de Sangar, Juízes 4. Na sequência, no Cântico de Débora, em Juízes 5, há uma breve referência à vida dos israelitas no tempo de Zangar. O texto diz que nos últimos dias de Zangar, as estradas ficavam desertas, glória ao Senhor. E os viajantes andavam por caminhos tortuosos. Além disso também, o texto ainda diz que as aldeias de Israel ficaram abandonadas até que Débora se levantou para ser também uma juíza em Israel. Deus se usou de uma mulher chamada Débora. Vocês podem ler em Juízes 5, versículos 6 e 7. Essa descrição, obviamente, aponta para um cenário de devastação. As estradas não eram seguras, pois haviam muitos opressores e saqueadores estrangeiros. As aldeias também ficaram desertas, talvez porque as pessoas ficavam com medo e procuravam cidades fortificadas para morar. Alguns intérpretes têm entendido essa descrição como um retrato de uma liderança fracassada de Zangar. Glória ao nome do Senhor. Que resultou numa forte dominação estrangeira, mas a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento geralmente tem abordado esse quadro apenas como um indicativo de que Zangar julgou a Israel por um período de tempo muito curto, em algum momento entre o fim da vida de Eude e o aparecimento de Débora, e dessa forma a breve liderança de Zangar não conseguiu mudar a forma significativa das vidas dos filhos de Israel. Agora então, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Se naquele tempo Deus sempre cuidou do seu povo, preparava, mesmo se vocês observaram que eu aqui falei, muitos dos israelitas estavam tomando caminhos tortuosos da idolatria, e o Senhor então fazia com que os seus inimigos se levantassem. Mas logo que eles se arrependiam, Deus mandava juízes para julgar e colocar as coisas nos seus devidos lugares.
Hoje, nós levantamos a nossa cabeça aos céus e damos glória a Deus, porque nós somos um povo que crê em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso guerreiro, nosso defensor, o verdadeiro e único Salvador. Hoje não precisamos mais de juízes para nos julgar, porque já temos o Senhor Jesus e o nosso Pai eterno. Por isso, caros irmãos e irmãs, vamos se firmar mais e mais, nos aprofundar mais na leitura e no conhecimento das coisas de Deus. Os irmãos me perdoem, porque eu estou um pouco com a minha garganta irritada, então há uma dificuldade para me falar. Mas aí está a história real de um dos juízes que julgou Israel durante um período pequeno de tempo, mas cumpriu a sua missão. E você, cumpra a tua missão, não de julgar ninguém, mas a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para no dia daquela grande batalha do Armagedon, você possa dizer: eu fiz a minha parte e agora me aguarda a coroa da vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, com certeza, se você manter-se na misericórdia, no amor e na piedade, o Senhor será o teu advogado, o teu juiz, e o Pai eterno dará para cada um de nós um lugar preparado para vivermos sem nenhuma tormenta e sem nenhuma guerra. Fujamos, pois, da desobediência e praticamos o que é bom, e o nome do nosso Deus sempre será por tudo glorificado. Graça e paz. Por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se for conveniente a você, repasse o vídeo para que as pessoas possam conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. Deus os abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém. Shalom.